Meus queridos amigos, boa noite. Tem tanta gente aqui, boa noite foi tão fraquinho, que eu acho que só responderam os desencarnados. Mas eu queria escutar os encarnados agora. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite a todos, encarnados. E aqueles que se encontram no mundo maior. Dizer da nossa alegria de poder estar aqui, mais uma vez, na comunhão, casa que nos acolhe, que nos abriga, e onde temos a honra também de trabalharmos como facilitador do estudo sistematizado da doutrina espírita. Quero cumprimentar, saudar aos companheiros que nos acompanham pela web rádio e web TV da Comunhão e também da TV do Conselho Espírita Internacional, tvc.com, que transmite as palestras dessa casa ao vivo pelo canal 11, através da internet, e o canal principal via satélite, 24 horas de doutrina espírita, levando consolo, esperança, esclarecimento a muitos corações. Na noite de hoje nós vamos falar sobre um tema intrigante, sobre mistérios ocultos aos doutos, aos sábios e aos prudentes, que está no capítulo 7, itens 7 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como a doutrina é ciência, filosofia, de consequências ético-morais, nós vamos avançar também e tentar buscar quais as causas do que muitos céticos alegam, muitos materialistas, defendem não acreditar no mundo espiritual. E eu posso falar com propriedade, porque fui ateu durante 7 anos. E graças à amiga dor, à amiga depressão, que nos ajuda, não é? Que é um remédio amargo, sim, mas que vem nos ajudar a combater o nosso orgulho, esta cegueira que nos encobre o raciocínio, eu pude, pelo conhecimento da doutrina espírita, novamente acreditar em Deus, acreditar na vida maior, que a vida prossegue, trazendo esperança e razão de viver para todos nós. Então vamos analisar o assunto, e antes uma poesia do Espírito Amaral Ornelas, homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. É a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então lá no Evangelho, em Mateus 11, 25 e em Lucas também 10, 21, portanto a passagem é confirmada por 2 evangelistas, nós temos a citação, não é? Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. E a gente já viu, pela leitura inicial, que os pobres de espírito são os humildes. É a primeira bem-aventurança, não é por acaso, ensina o nosso orientador espiritual, porque a humildade é a chave para muitas virtudes. E Jesus, então, não é, naquela linguagem antiga, em que o aramaico e os próprios judeus usavam símbolos muito concretos e muitas palavras assim que se chocam justamente para chamar a atenção, para dar mais força. Nós vamos ver todo o discurso de Jesus, né, com expressões muito fortes, justamente por como ele nos disse, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, ele vai dizer que louva a Deus
por ocultar aos sábios. Não propriamente de sábio de que já alcançou a sabedoria, mas aqueles que se acham detentores da verdade. Dos doutores da lei, dos fariseus à época, de nós, muitas vezes, quando abraçamos a incredulidade, o ceticismo, então, muitas vezes nós nos arvoramos disso. Então, Jesus faz esse contraste, e agradece ao Senhor por revelar aos simples, aqueles pequeninos, que muitas vezes são ultrajados, que a gente se acha superior a eles, e muitas vezes nós sabemos que é a virtude que diferencia os espíritos no mundo espiritual, não a nossa condição social ou intelectual. Ao contrário, diz Emmanuel, que muitas vezes nós falimos por conta da inteligência. Então, a sabedoria e a inteligência, sem o amor, nos transformam em tiranos. Daí a importância de termos conjugados a humildade e a sabedoria. O orgulho e a humildade, nós sabemos que tem o orgulho positivo, aquela satisfação, conseguir passar aqui num concurso, no vestibular, conseguir, meu filho está indo bem na escola, não tem nenhum problema. E tem o orgulho negativo, que é a gente querer ser superior aos outros, queremos ser donos da verdade, essa cegueira que nos impede, porque humildade vem do latim humus, que significa solo fértil, que está pronto para receber a semente. Enquanto que humildade, muitas vezes, a gente confunde também. A gente acha que ser humilde é ser covarde, é ser omisso, é ser conivente com o mal. Isso não é humildade. Humildade também não é se vestir, todo com cabelo, por exemplo, todo emaranhado, não, com a roupa toda rasgada. Isso não é humildade. Às vezes a gente vai ver, como eu vi em academias de letras, por exemplo, poetas, literatos, andando de chinelas, de alpercatas, de bermudas, barbas longas, roupas simples, mas com orgulho nas estrelas. Então a gente vai compreender que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Vamos ver Bezerra de Menezes nas suas pinturas a óleo, sempre bem vestido, conforme a ocasião. Eurípides Barçanufo, sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos. Chico Xavier, sempre de paletó e gravata. Divaldo Franco e outros expositores, a gente vê. Então, Alberto Almeida, esse expositor querido, que é psicoterapeuta e médico, diz que quando alguém vem ao seu consultório, com a roupa toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, ele diz, olha, essa pessoa não está bem. Porque vestir-se adequadamente é sinal de equilíbrio, de bom senso. E Allan Kardec foi considerado o bom senso encarnado entre nós. E às vezes a gente sabe que o orgulho vai se vestir a hipocrisia, a falsa modéstia, Às vezes a pessoa aparenta uma coisa, a gente vai elogiar alguém no movimento espírita, a pessoa, não, meu filho, não falo isso não, eu não sou isso não, eu sou apenas, e tenta se diminuir, mas interiormente pensa consigo, nossa, eu arrasei, Então vejam que às vezes é hipocrisia. Claro que a gente não deve, sobretudo dos médiuns, está lá no livro dos médiuns, enaltecer o orgulho, não é porque eles são muito frágeis, mas também falar mal pode, não pode é falar bem, Não faz sentido isso. A gente pode elogiar as pessoas também, estimular ao progresso, ao trabalho. E veja que Jesus nos chama a atenção, chamando-nos de geração incrédula e pervertida, aquela época, há 2000 anos. Vai dizer que aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça, olhos de ver, veja, porque muitos estamos cegos pelo orgulho. Então ele sabia que a sua mensagem não iria alcançar a todos, mas também não ficava preocupado, querendo converter todos, não. E quando ele vai nos falar da parábola do mal rico, está lá o diálogo, se não ouvem a Moisés e aos profetas, aos médiuns, aliás, eles têm Moisés e os profetas, os médiuns, que os ouçam. Abraão responde ao mal rico. Mas aí ele contra-argumenta, que se alguém pudesse retornar dos mortos para falar-lhes, e aí Jesus complementa a parábola dizendo que se não houve a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não acreditarão. E ele vai dizer mais tarde, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que vos envio. Quantas vezes tentei vos reunir, como a galinha tenta cobrir com suas asas, seus pintinhos, e tu não quisestes, ó Jerusalém. Então, há quantos 1000 anos
Jesus vem nos orientando, enviando os seus emissários, seus mensageiros, de todas as religiões, não somente no judaísmo, nem no cristianismo, e continuamos cegos pelo orgulho. E Albert Einstein vai dizer que a ciência, a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é manca, não é? Não consegue avançar. E Louis Pasteur, não é, o grande químico, não é, bacteriologista, que utilizando o microscópio vai declarar a vida microbiana, ele vai dizer que pouca ciência afasta o homem de Deus, enquanto que muita o aproxima. Veja que quando ele entrou na Universidade de Sorbonne, declarando que havia vida microbiana, porque o microscópio permitia encontrar isso, ele foi ridicularizado, foi enxotado mesmo para fora da universidade, porque as pessoas não acreditavam que era possível vida invisível. E todos nós hoje sabemos dos vírus, das bactérias. Mas aqui, quem aqui já viu um vírus ou uma bactéria? Levante a mão, por favor. Muito bem, vocês não veem, mas creem, não é? Por quê? Porque se tornou senso comum. Um dia o Espiritismo também se tornará crença comum, porque as suas leis estão na natureza. Não é a questão 798. E na questão de Deus, na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. E a ausência de evidências, não é? Muitos cientistas mesmo declaram isso, quer dizer que a falta de provas não é por si mesma uma evidência da ausência. Ou seja, porque a ciência materialista acredita que não tem provas da existência dos espíritos ou da existência de Deus, isso por si mesmo não é uma prova que ele não existe, que os espíritos não existem. Então eles só sabem aqueles fenômenos que eles conseguem inferir, mas eles não podem opinar sobre algo que eles não têm, não é, ainda como provar. E há um ditado citado por Clóvis Nunes, o expositor querido de Feira de Santana, que se alguém vai descobrir a água, certamente não será o peixe, porque está dentro da água, ele não vai ver a água, não? Ele vai achar, ele está tão imerso, então nós estamos tão imersos na criação, que achamos que isso aqui tudo é fruto do acaso, não? Como o acaso poderia criar, né, vida e, sobretudo, vida inteligente? Voltaire, o grande filósofo, vai dizer que eu acredito no Deus que criou os homens, mas não no Deus que os homens criaram. A gente vai ver que o grande problema da ciência, não é, dos críticos, é normalmente bater contra as religiões dogmáticas e não propriamente contra o espiritismo. É contra aquelas interpretações literais, não é? E também José Raul Teixeira nos chama a atenção, e outro expositor também diz que, olha, que tem um certo misticismo quântico no movimento espírita. As pessoas não sabem, e José Raul Teixeira é físico, professor universitário, ele vai dizer que estuda com seus alunos lá mais de 2 anos sobre física quântica, e eles saem de lá sem saber o que é aquele direito. E a gente, com o mínimo de conhecimento, porque ouviu falar sobre física quântica, já nos arvoramos querendo dizer que a física quântica comprova o espiritismo. Não é verdade, meus amigos. Essa é uma dedução precipitada, devemos ser cautelosos, não é? Então vejam aqui o que Raul Teixeira vai nos falar numa palestra sobre a Gênese. Alguns espíritas querem muito que a ciência comprove o espiritismo, mas uma ciência materialista, né, que tem base sobre a matéria, não está apta a se pronunciar sobre uma área que não estuda, que é o espírito. E o espiritismo não precisa da comprovação da ciência atual. Ele é uma própria ciência. E o que é que Kardec vai nos dizer? Lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7, nós temos: a ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso. E qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Olha o que Kardec vem nos falar. Que a ciência, então, não tem como opinar sobre um objeto que ela não estuda, que é o espírito. Ela estuda a matéria, ela não estuda o espírito. E a gente sabe que quem critica o espiritismo é porque não o conhece. Há pessoas que se vissem espíritos,
meu pai disse, né? Se eu ver o espírito, eu vou para o médico, para o psiquiatra tomar remédio. Eles não acreditam, mesmo vendo, conheço médios que vêm, não acreditam, não querem saber de educar, desenvolver a mediunidade, porque tem medo também, e querem fingir que não existe. Quantas pessoas assim, não é? E outros não, eu quero tomar o remédio. Aí tem outros pesquisadores que vão dizer, não, a pessoa está vendo coisa, eu dou uma dose de um remédio, e ela para de enxergar. Mas claro, muitas vezes, como se você der uma droga para a pessoa, ela vai ter alucinações, como você também colocar um remédio para ela dormir, ela vai dormir. Nem por isso não quer dizer que ela possa estar acordada. Se você der álcool para a pessoa, ela vai ficar embriagada, vai ficar tonta. Nem por isso quer dizer que ela não tem equilíbrio. Ou seja, se você bloqueia a manifestação da mediunidade, pelo órgão, pelo corpo, com o remédio, ela não pode se expressar. É claro que há casos, sim, de esquizofrenia, de alucinações, de traumatismos cranianos, que podem provocar também, não é? Sensações falsas, ilusões, há fraudes, é verdade. Mas não é por isso que a gente vai generalizar. E Kardec pergunta no livro dos médiuns, se a gente deve tentar convencer o incrédulo, não é? E às vezes a gente se bate com isso. Então vamos ver o que é que o livro dos médiuns vai nos falar. No item 30 da primeira parte. Convirá se procure convencer a um incrédulo obstinado? Resposta. Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Eles tinham falado que se for a incredulidade por sistema, ou seja, a pessoa tem aquilo na cabeça mesmo, não é que a gente deixasse os entregues à providência. Muitas vezes a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que a seu ver constitui razão para ainda mais se obstinar, para teimar. Com relação ao que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. E como os incrédulos são infelizes. Já está até comprovado que quem tem uma religião, quem tem um tipo de espiritualidade, não é? Tem menos doenças, recupera mais rápido, vive mais, é mais feliz do que quem não. Até, então, mesmo que não fosse verdade, já valeria a pena acreditar em uma religião. Deve-se deixar a providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz, para que se esteja a perder tempo com os que a repelem. Vamos perder tempo com eles, não. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, aos humildes, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir, consolar corações aflitos, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. A nossa missão é consolar, é esclarecer, é nos melhorar e não converter quem não quer ver. O cego tem primeiro que curar a cegueira. É nisso também que encontrará a satisfação real. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesmo das coisas, porque torna felizes o que o professam. Por isso que vocês são tão felizes, né? Conhecem a doutrina, e quanto mais a gente conhece, mais feliz. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema, compreenderão o insulamento, o isolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou a render-se àquela força das ideias. Agora tem essa discussão, Ele fala, mas espiritismo não é ciência. Olha, pesquisadores, professores da Universidade de Campinas, como Silvio Schibeni, vai dizer que Allan Kardec observou todos os requisitos para o espiritismo ser considerado uma ciência. Agora, é claro que o conceito de ciência varia muito com o tempo. E aí tem uma doutrina chamada filosofia da ciência, que vai estudar o que é ciência. E não há um consenso. Porque antes era aquela ciência, baseada somente nos fatos, que achava que era reais, chamada realista. Aquela ciência reducionista, clássica, que inclusive até criticava, por exemplo, a sociologia, não aceitava a psicologia como ciência, e muitas outras doutrinas. Se limitava somente àquelas chamadas exatas. E o Espiritismo, ele nasceu da observação dos fatos, e não de uma mera abstração, de uma simples, teorização, não. Foi estudando fatos, o fenômeno, que Allan Kardec depreendeu a teoria espírita.
Então, o Espiritismo é sim ciência. Claro que tem conceitos de ciência que ele não vai se adequar tão perfeitamente, mas o sentido clássico, sobretudo da época, é sim uma ciência. E André Luiz vai nos chamar a atenção no livro Mecanismos da Mediunidade. Vai trazer uma mensagem interessante. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro. No que se refere à definição e nomenclatura, tudo muda, a ciência daqui a pouco muda, não é? Atentos às circunstâncias de que a experimentação constante induz o cientista de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que os precederam, que vieram antes. Então, cada século a ciência vai mudando os seus conceitos e paradigmas. Assim, as notas dessa natureza, está falando do livro, neste volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é no presente livro o corpo de ideias a ser apresentado. Então ele usa conceitos, nomenclaturas, que ele próprio vai dizer que são transitórios, são passageiros, e com o passar do tempo a ciência vai modificando. E por que tem tantos céticos atacando, não é? Aquele Deus religioso, aos dogmas das religiões? Tantos livros sendo publicados, Deus é um delírio. E quando a gente vai analisar, são cientistas céticos que atacam não propriamente a espiritualidade, mas sim as religiões ainda literais, dogmáticas, que precisam ser renovadas. Então é necessário que se abalem, não é que se destrua esse edifício dogmático construído, para que se possa assentar em novas bases o conhecimento humano. Então, até para o Espiritismo isso é bom, porque começa a contrariar aqueles postulados que são dogmas, que são incontestáveis, mistérios da fé, para que as pessoas comecem a investigar e buscar, não é, explicar, sobretudo à luz da razão. Muitos o confundem com o espiritismo inglês, que na verdade é um espiritualismo, que não tinha um corpo doutrinário, não é, como o francês, ignorava a reencarnação. Os nobres ingleses não queriam saber de reencarnar como escravos, não. Então, vejam como ele era diferente. E isso aqui foi muito divulgado na época, não é? Arthur Conan Doyle, que escreveu a história do espiritismo, um grande médico, se converteu depois de 16 anos pesquisando os fenômenos, é que ele vai se converter. Oliver Lodge e outros, mas vejam que a América, os americanos vão conhecer o espiritismo inglês. E eu vi recentemente um documentário produzido pela BBC de Londres, chamado Ciência e Ciência. Ciência e Espiritismo, foi a tradução do pessoal da Luz Espírita, um portal muito interessante. Eles traduziram, e a gente vai assistir um documentário falando sobre o que é Espiritismo e Ciência, durante 1h20, e não se fala uma única vez o nome de Allan Kardec. Os ingleses não conhecem o Espiritismo de Kardec, que é o Espiritismo. Conhecem uma versão errada, não é? Muito mal elaborada, sem um corpo doutrinário, que levou a América, que hoje domina o planeta, em termos de cultura, de comunicações, de influência, de poder, não é? Então, as pessoas não conhecem, você vai para a América, as pessoas não conhecem o Espiritismo. Tem muitos médiuns lá fazendo consultas, fazendo curas, adivinhações, mas não são espíritas, não conhecem Kardec. Então, a principal causa das críticas ao espiritismo é o desconhecimento. Eu desafio uma pessoa a frequentar uma casa espírita séria, a estudar as obras de Kardec, frequentar as sessões práticas quando tiver habilitado e continuar negando o espiritismo, não é? Então, também há livros mediúnicos, não é? Ou até que não são mediúnicos, que não são espíritas, e às vezes estão até nas livrarias espíritas. Mas aí o que é a casa deve fazer? Deve colocar uma placa, olha, isso aqui é espiritualismo. São outros autores que a gente deve, claro, conhecer, examinar e tudo retém de que for bom, como ensina Paulo. Mas nós temos que saber o que é espiritismo e o que não é. E há muita literatura que é lixo, que compromete a seriedade da doutrina espírita. E por isso ela é desacreditada, desmoralizada, por causa desses autores, que hoje virou um grande comércio, não é? A
Venda de livros espíritas. As pessoas confundem também o espiritismo com umbanda, com candomblé, com doutrinas espiritualistas, com cartomancia, com adivinhação, com outras doutrinas. Eu tenho até que fazer uma ressalva, porque quando eu era ateu e comecei a procurar respostas, vitimado pela depressão, pela quebra financeira, foi uma cartomante que me fez abalar o pensamento. Minha tia, que gosta dessas coisas, o pessoal fala isso, né? Gosta dessas coisas. Ela vivia preocupada em casar, até hoje não casou. E ela ia para essas cartomantes e ela descobriu uma realmente, essa mulher, olha, mas já desencarnou a cartomante, viu? Porque o pessoal depois veio me perguntar qual é o endereço, né? E era em Fortaleza. E aí eu fui lá e essa mulher falou 1h30, detalhes da minha vida, nomes de pessoas, eu sem abrir a boca. E ela disse, olha, você fez 3 faculdades. É um chute muito bem dado, não é? E eu tinha feito 3 faculdades. Nenhuma das 3 bem feita, né? Mas vejam, então eu saí de lá zonzo, e eu ainda perguntei para ela, qual é a religião que é boa? Espiritismo. Ainda deu a dica. Mas cartomancia não é espiritismo, não é? Nós sabemos que Kardec pergunta na questão 686, se ao homem é dado conhecer o futuro, os espíritos dizem que não, mas em ocasiões especiais, se for para um fim útil, ele pode permitir. Foi o caso. Era uma maneira de me fazer despertar. Já estava, não é, ferido no meu orgulho, já estava um pouco mais humilde, e aí, com a informação, com aquela revelação, através de uma médium, ela era uma médium, mas já fui procurar outras depois, fraudulentas. E muitas o que? Se aproveitam, não cobram só a consulta, não, ainda dizem, olha, você está com um problema, seus caminhos estão amarrados, estão fechados, estão trancados, né? Mas se a gente fizer um trabalho ali de R$1.000, R$2.000, resolve seu problema. Aí já não é só a consulta, não é? Já é a prática de magia, que existe mesmo. Mas, como Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, a gente só passa por aquilo que precisa passar. Vamos avançar. Bom, há também má vontade, há medo, há parcialidade, medo de ficar sendo ridicularizado. O próprio cientista, de pesquisar essas coisas, que tem, não é, um preconceito dos outros, que é justamente isso, um preconceito, um conceito anterior. Então, a maioria dos pesquisadores, que pouco se dedicaram ao fenômeno, eles também não querem investigar, eles querem desmascarar os médiuns, querem provar que é uma fraude. Eles não estão isentos, eles já estão, não é como a própria ciência moderna vai falar, que o próprio observador interfere no objeto, no fenômeno. Ele vê aquilo que ele quer enxergar. Então, os médiuns até não querem mais se prestar a essas coisas, porque são muitas vezes, né, exames muito invasivos, como era feito na época das materializações. Eles vão lá para ser ridicularizados. E já houve caso até de uma pessoa ser verificada e não, nós temos que descobrir qual é a explicação para isso. Eles não aceitam que possa existir uma outra explicação. Há fraudes. Aquele caso da irmã Fox, pessoal, não é um fenômeno espírita propriamente, não. Não havia espiritismo ali. E aí, elas, depois de um tempo de muita pressão, numa época de opressão religiosa, elas negaram o fenômeno das batidas, né? Mas depois se retrataram, dizendo que não, que era verdadeiro. Vai ter um filme agora, eu espero que também explique essa questão, porque não é propriamente espiritismo, irmãs Fox. Não é? Ali são movimentos que chegaram para despertar a atenção das pessoas para os fenômenos espirituais. Outra questão, confundem fenômenos anímicos com fenômenos mediúnicos. Kardec já tinha explicado isso, mas ele se focou mais nos fenômenos mediúnicos, diferentemente da parapsicologia, que se focou mais o quê? Na paranormalidade. Então, há fenômenos que são produzidos pela própria pessoa, independentemente dos espíritos, né? A clarividência, você enxergar ao longe, a premonição, o desdobramento, vários fenômenos que podem acontecer sem o concurso dos espíritos. Jesus era paranormal e era também médium, porque ele via os espíritos, tinha evidência, audiência, ele escutava os espíritos, conversava, né? Curava a mediunidade de efeitos físicos. Então, há também fenômenos, então há uma distinção. E na época posterior a Kardec, um barão alemão vai criticar o espiritismo, dizendo que, na verdade, era tudo produzido pelo sensitivo, como foi depois levantado, como é levantado por alguns parapsicologistas. Muitos parapsicólogos são também espiritualistas.
Há uma corrente, aquela escola, por exemplo, do padre chamado Padre Quevedo, que é a minoria, inclusive ele é um dos últimos representantes. Se ele não desencarnar, acaba aquela escola. Tem 3 escolas de parapsicologia, vocês podem estudar mais com as palestras do professor Clóvis Nunes, que é parapsicólogo e espírita. Então vejam que existe realmente fenômenos produzidos só pelo sensitivo, mas a limitação dos médiuns também é um problema, e dos espíritos. Porque as pessoas acham que, porque quando desencarnou, o espírito agora se tornou sábio, sabe tudo, vai revelar o futuro, o passado, o presente. Não. Os espíritos são as almas dos homens e mulheres que viveram aqui. Então são pessoas como nós, sabem tanto quanto nós, menos que nós, um pouco mais. E os médiuns aqui na Terra, encarnados, num corpo físico desse, que é como se fosse um escafandro, é muito difícil, nós temos poucas faculdades que facilitam a mediunidade. Médiuns como Chico Xavier, como Eurípides Bassanufo, como Francisco o Sol de Assis, como Joana d'Arc, são raríssimos, meus amigos. Então os médiuns temos muitas limitações e não podemos oferecer um material realmente farto para a pesquisa. Sempre tem uma mistura do médium. Não, essa poesia aqui está diferente do autor encarnado. Mas claro, porque o médium, ele colocou as suas tintas. O espírito se utilizou do médium para escrever. Num processo de mente a mente. Então, várias questões que são levantadas, mas é apenas uma limitação, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, dos próprios médiuns e dos espíritos que se comunicam. Quantos, então deixaram de buscar estudar a mediunidade, acusados de bruxaria, de loucura, de possessão demoníaca, condenados pela igreja, uma prática supostamente contrária à Bíblia. Na Bíblia não tem, pelo contrário, é recheada de fenômenos mediúnicos espirituais. Os profetas eram todos médiuns. Outra questão, as guerras que aconteceram depois, depois do século XIX, nós tivemos as guerras, proibições. Por exemplo, eu estive na Espanha, porque eu sempre quis ser um palestrante internacional. Eu fui visitar minha irmã, que mora na Dinamarca. Aliás, ela já voltou ao Brasil, e na Espanha, na Nazarena, aqui o espiritismo era proibido por Franco, o general Franco proibia o espiritismo aqui na Espanha. Então, quantos anos de atraso? Porque o Brasil também, o Código Penal antigo era proibir a prática do espiritismo como crime. E aí levanta-se Bezerra de Menezes para dizer que aquela lei se assemelhava a um decreto da época da Inquisição. E consegue, com muitos outros intelectuais, modificarem aquela legislação. O domínio americano, que nós vimos aí, que só conhecia o espiritismo inglês, no pós-guerra. O materialismo e o empirismo, que foi muito bom para questionar aqueles dogmas, aquelas religiões que nos atrasavam, nos libertar da idade das trevas. Nós temos que louvar a ciência, porque ela veio em favor. Inclusive o espiritismo só pôde se estabelecer depois que a ciência veio abrir aqueles caminhos. O imaginário equivocado, nós já falamos, curas que nem todos vão ficar curados, porque a doença muitas vezes já faz parte do tratamento do espírito. A infabilidade, a onisciência, falamos aqui, e a falta do controle da universalidade do ensino dos espíritos, que pode levar a erros. Então, quantos livros são produzidos hoje, sem que a gente saiba se há uma concordância dos espíritos? Então, Kardec vai dizer que para uma nova revelação, não para uma comunicação de teor elevado, para mensagem de bom ânimo, não. Para uma nova revelação, ela deveria ser ministrada por diferentes espíritos através de médiuns diversos, estranhos entre si, sem estarem sob a mesma influência. Ela deveria ser passada sob o crivo da lógica e da razão, para aí sim dar mais fundamento para aquela tese. Mas veja que o próprio Kardec, em um dos livros, a Gênese, o último livro da codificação, é claro que ele coloca na introdução daquele livro que aquelas informações são apenas teses, apenas hipóteses, que não passaram pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos. E aí nós vamos dar, ele vem utilizando um único médium, em muitas passagens, como Camille Flammarion, que era um astrônomo de renome na França, jovem. E aí, nós vamos ver erros no livro A Gênese, tem lá. E as pessoas criticam o espiritismo por causa disso. Porque lá diz que Marte não tem satélites. E 7 anos após, descobriu-se Phobos e Deimos. Lá diz que os cometas são de matéria vaporosa, que se chocassem com um planeta não provocaria qualquer problema.
E é verdade que 90 e tantos % da massa dos cometas, né, do núcleo, o restante é aquela cauda, aquele véu que é vaporoso, mas que há cometas, como tem núcleos de ferro, núcleos de rocha, como assistimos ao choque em 2004 do Shoemaker-Levy número 9, no planeta Júpiter, provocando grande destruição. Então, por causa de uma informação que o próprio Kardec ressalvou, que ele era apenas uma hipótese, que deveria ver a confirmação, porque ele quis publicar antes. Então, quantos também afirmações, Ramatiz, falando que o mundo ia ser destruído no ano 2000, que um planeta viria, um tal de astro higienizador, que ficou chamado com Nibiru, Marduk e outros, desmoralizando a doutrina espírita, porque as pessoas acreditaram, nós somos muito crédulos, e não nos utilizamos, pelo menos, do conceito do bom senso, da lógica, da razão. Nem sequer estudamos, não conhecemos doutrina espírita, e já abraçamos qualquer novidade. Então, isso é muito perigoso. Como foram as obras do Espírito Ramatiz, que tem muita coisa boa, mas teve esses erros flagrantes de um pseudo-sábio, como é considerado Ramatiz, sem nenhum demérito ao Espírito, que jamais se declarou espírita. Ele se dizia espiritualista. Também o mercantilismo da mediunidade, as pessoas querendo ganhar dinheiro com aqueles espetáculos que eram feitos em teatros, as pessoas não tinham televisão, naquela época não tinha cinema, elas iam fazer esses espetáculos, e muita gente ganha dinheiro com isso. Então, quantas fraudes ocorreram, quantos ilusionistas e mágicos tentaram enganar. Então, a gente utilizando a mediunidade, às vezes até o próprio médium mesmo, quando começa a utilizar a mediunidade, pode acontecer a perda ou suspensão daquela faculdade, como está no livro dos médiuns. Então, a gente não pode comercializar a mediunidade. Dá de graça o que de graça recebeste. O desenvolvimento da metapsíquica, como nós vimos, estudando os paranormais, os sensitivos, focando no fenômeno anímico e não no fenômeno mediúnico, no fenômeno com espíritos. Depois, a parapsicologia de Heine. O desenvolvimento da psicanálise também foi considerado uma grande pá de cal nas experiências, porque Freud começou a estabelecer, provocou um grande escândalo em sua época, mas começou a mostrar que muitos daqueles fenômenos de problemas mentais não eram problemas espirituais, eram problemas mentais, que poderiam ser tratados através do inconsciente. Agora, é bom que ele usou o inconsciente para tudo, para fundamentar a sua tese. E o que é o inconsciente? Onde é que está o inconsciente? O inconsciente é justamente o arquivo de memórias que está no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Então, Freud vai trazer uma grande renovação, e a psiquiatria, o desenvolvimento de muitos remédios, combatendo as alucinações, os casos de esquizofrenia, de epilepsia e muitos outros, mostrando então, e eles disseram, está vendo, isso aí não é nada de espírito, isso aqui, mas realmente muitos casos são de doença, porque é um mundo de expiação e provas, nem todos são médiuns, não, na verdade há muitos doentes também. Então a ciência com paradigma materialista, reducionista, empirista, querendo reproduzir tudo em laboratório e só aceitando isso, e ao mesmo tempo, quem é que patrocina as pesquisas na área da espiritualidade? Não, ninguém está interessado nisso. Está interessado em ganhar dinheiro, em resolver o problema da dor de cabeça, no problema da diabetes, da pressão alta. Ninguém está preocupado, quero desenvolver mostrar que os espíritos existem. Então, hoje há pesquisa, sim, na área da medicina, mostrando que há eficácia da prece. Pessoas que recebem orações melhoram muito mais do que aqueles outros que não recebem, mesmo que não saibam. Há pesquisas desenvolvendo a questão da crença, da fé do paciente, como isso é importante, centenas de artigos publicados, e muitas outras questões, A gente vai falar mais um pouquinho à frente, mas não tem dinheiro para patrocinar pesquisas na área do espírito, não tem. O materialismo exacerbado, está lá no Apocalipse, que muitos no final dos tempos estarão distraídos. E a gente pensa que distraída é uma pessoa estabanada, que sai batendo nas coisas, Eu sou meio estabanada, a minha esposa, de vez em quando ela reclama. Mas distraída é a pessoa que está ocupada com outras coisas, está tão preocupada com a matéria, com ganhar dinheiro, com os prazeres, com comida, com isso, com aquilo, que não tem um mínimo de tempo para se ocupar das questões do espírito. Então as pessoas não querem estudar, não querem saber da vida espiritual, porque falar da vida espiritual corresponde aqui à responsabilidade. Você vai ter que ser mais caridoso, você vai ter que renunciar a alguma coisa de si para ajudar os outros. Quem que quer isso? Vai ter humildade? Vai ter que perdoar o inimigo? Não vou poder me vingar mais não. Não vou poder ter os vícios,
Exagerar nos vícios como a gente gosta? Não, quem quer isso? Então pressupõe também a questão de querer. E os maiores inimigos da doutrina espírita? Os maus espíritas. Kardec vai dizer que não são os de fora, os inimigos, não. Porque esses já se mostram como são. Mas que os maiores inimigos do espiritismo estão dentro do próprio movimento. São aqueles companheiros inábeis e desastrados, sem conhecimento, que vão acabar desmoralizando a doutrina. Então veja a importância da gente estudar. E todas as casas espíritas oferecem estudo, não somente a palestra, que é estudo também, mas o estudo em grupo, a gente tira as dúvidas. Aqui tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, um estudo aprofundado da doutrina espírita. Tem o PADS, o Programa de Adaptação ao Estudo, esse você pode entrar a qualquer época, não precisa nem de matrícula. O ERJ, as matrículas estão abrindo agora, não é? Dia 21 agora, o ERJ está abrindo as matrículas. Temos 3.000 alunos aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita, só aqui na Comunhão Espírita de Brasília. Então veja que é uma verdadeira faculdade. Então vamos estudar para a gente não se tornar um maior inimigo do espiritismo, que são os maus espíritas. E o fenômeno por si mesmo, ele não é capaz de convencer ninguém. Em sua época, Jesus realizou milhares de prodígios e muitos não creram nele. No Livro dos Médiuns, Kardec orienta o estudo da teoria antes do fenômeno. Está lá na parte do método, dizendo que se a gente levar uma pessoa para assistir uma sessão prática de espiritismo, sem o conhecimento prévio, ele pode sair até mais incrédulo do que antes. Agora, se a pessoa estudar antes, compreender, aí o resultado é inverso. E os pesquisadores espíritas não têm a menor dificuldade para acreditar nos fenômenos legítimos. Muitos médicos, muitos físicos, muitos biólogos, muitos pesquisadores, com pós-doutorado. Não é? É a religião, entre aspas, não é? Que não é a religião propriamente dita, que tem mais anos de escolaridade, onde tem mais mestres, mais doutores, mais pós-doutores. E Allan Kardec, no livro que é Espiritismo, vai falar uma coisa curiosa. Ele vai dizer, olha, que estaríamos diante, se o espiritismo fosse uma fraude, nós estaríamos diante de uma nova classe de charlatães. Aqueles charlatães que não ganham nada com isso. Não é? Eu acrescentei aqui bobos, não é? Porque é bobo, não ganha nada com isso, é bobo. Porque a prática espírita é gratuita. E, aliás, não. Nós, os espíritas, nós, os trabalhadores, tiramos do nosso bolso para sustentar a instituição, a divulgação. É a única religião que eu conheço que não remunera os seus dirigentes. Nosso trabalho todo é voluntário. E vejam que a tese da vida microbiana de Pasteur, que nós falamos, a teoria da relatividade de Einstein, a física quântica, etc., também foram ridicularizadas no início. Não vamos ficar com medo, não. Não, porque ridiculariza. Não tem problema não, é assim mesmo. E a missão do Espiritismo, é muito bom a gente compreender isso. Quando a gente compreende que a missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade, como nos diz o Livro dos Médiuns, na parte lá do charlatanismo, os Espíritos vão dizer a Kardec, olha, se vocês perguntassem somente sobre esse assunto, jamais seriam enganados. Mas a gente quer saber do futuro, quer saber do passado. Isso não é ocupação. A missão do Espiritismo é a nossa melhoria moral. É trazer o cristianismo redivivo. É trazer Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, como Kardec nos trouxe. Os fenômenos espirituais sempre existiram. Poucos cientistas tiveram a coragem de pesquisá-los, como Allan Kardec. A Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, o livro tibetano dos mortos, o livro de Mormon, todos têm registro de fenômenos mediúnicos, recheados mesmo de fenômenos. E as religiões foram construídas com base em revelações espirituais. Aí eles clamam assim, mas por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Querendo desmerecer o nosso país. Aí, quando a gente analisa, Kardec, meus amigos, só tem 14 anos para organizar, para se corresponder, para escrever, consolidar todo aquele edifício doutrinário monumental, escrevendo a bico de pena. Não tinha computador, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, não, copiar e colar, não. Não tinha impressora, tudo, não é? Então vejam a dificuldade desse homem. E aí nós vamos ver o grande divulgador da doutrina espírita, claro que não é depois de um caminho aberto pelo médico dos pobres, o Kardec brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, ele vai pavimentar junto de Eurípides Barçanufo, Caibachútel e muitos outros o caminho dessa estrela chamada Francisco Cândido Xavier, que com seus 450 livros, com todo o trabalho monumental que desenvolveu, com as cartas também de consolo, ele vai ser o maior divulgador do espiritismo de todos os tempos.
Se Chico tivesse nascido na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do planeta. Vejam que Jesus onde nasceu? Na Palestina. Lá é o maior lugar cristão do mundo? Não. Lá tem judaísmo e tem muçulmanos. Tem o islamismo. Buda nasce também em Kapilavastu, na Índia, e o que é que tem lá hoje? Hinduísmo, não tem budismo. Então não é onde a pessoa surge, onde a doutrina nasce, que necessariamente ela vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver como os espíritos souberam que aqui estava um solo mais fértil, mandaram os seus missionários reencarnar aqui, e eles então, a mão cheias, vêm trazer essa doutrina consoladora. Então, tem um propósito. Aqui não havia tanto materialismo, tanto ceticismo, aqui tinham pessoas mais abertas, não é? à doutrina espírita. E ele, mesmo sem oferecer riqueza, saúde, prosperidade, felicidade perfeita aqui na Terra, como algumas seitas, não é, têm oferecido, ainda assim tem crescido muito, muito mesmo. E ele não é mais divulgado, por quê? Porque nós somos omissos. E os centros não têm recursos, a gente não ajuda. Quem aqui já é sócio de alguma casa espírita, ajuda financeiramente alguma instituição espírita? Levante a mão, por favor. O pessoal não deu nem 10%. Então, por que ele não é divulgado mais ainda? Por causa da gente. Se a gente ajudasse, se a gente tivesse uma TV aberta, né? A gente não tem nenhum programa de TV, a gente consegue manter. Por quê? Porque a gente mesmo não ajuda. Então, o Espiritismo avança sim, apesar de nós, os espíritas. Apesar da gente. Que a gente vem só para receber, não, vem aqui para assistir a palestra para receber o passe, mas a gente não se coloca em nenhum momento para ajudar. Essa doutrina que, pelo menos no meu caso, salvou a minha vida. Eu teria me suicidado se não fosse a doutrina espírita. Os perigos do materialismo, né? Então, uma vez conversando com uma pessoa, eu disse, olha, você tem todo o direito de não acreditar, mas você não deve divulgar o materialismo, porque na hora que você concorda com o suicídio? Ele disse, não. Você concorda com o uso de drogas? Também não. Com os crimes? Não. Com os excessos de todo tipo? Não. Olha, na hora que você divulga que só existe matéria, você está, não é, avalizando que a pessoa deve procurar isso. Está sofrendo, então, melhor morrer, porque morreu, acaba tudo. Vimos aí recentemente, não é, que receba as nossas vibrações, o ator Valmor Chagas. No final da vida, esperasse mais um pouquinho. Como não conhecia uma doutrina que lhe explicasse que a vida prossegue, ele tira a sua própria vida. Tudo indica, pelas pesquisas da polícia, não? Então, olha, pelos frutos os conhecereis, é como Jesus nos fala, né? Quando vão criticar o Espiritismo, eu falo isso, olha, quais são os frutos da doutrina espírita? O amor, a caridade, o perdão, não? Então, mesmo se o Espiritismo não fosse verdade, mas ele o é, ainda assim valeria muito a pena acreditar e seguir os seus princípios, porque ele nos faz pessoas melhores, mais caridosos, humildes, mais responsáveis e mais felizes, porque o Espiritismo vem trazer felicidade para nós. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 798, vai perguntar, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os Espíritos respondem, certamente que se tornará crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque ele está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, os princípios básicos da doutrina espírita, né, que a gente sabe, a mortalidade da alma, a crença em Deus, a incomunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, esses princípios, como estão na natureza, as pessoas vão detectar mais cedo ou mais tarde. Então ele vai se tornar crença comum. Não quer dizer que todo mundo vai se tornar espírita, não, porque nem esse é o objetivo. O Espiritismo não veio combater as religiões, nem substituí-las, mas fortalecê-las. Ele não é para ser uma religião propriamente dita. Agora, eles complementam, terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Então não é só a convicção, as pessoas não querem se espiritualizar, porque não querem abandonar seus vícios, suas paixões, seus excessos. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais,
sob pena de se tornarem ridículos. Como hoje a gente acredita em vírus e bactérias, e no passado, se a gente for falar isso, era ridículo, hoje todo mundo acredita, e vocês nunca viram, né? Eu também nunca vi. E caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhes demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, se vocês procurarem lá a Gênesis, vai ter uma nota de revisão embaixo dizendo, olha, a ciência comprovou que existem satélites em Marte, né? Que os cometas não têm somente matéria vaporosa. E algumas evidências, então, não vou, claro, precisaríamos de seminários para explicar isso aqui. Comentar algumas, né? Primeiro, eu pergunto para a pessoa, olha, você acredita que um pedaço de carne de 70 quilos, mais ou menos, cheio de ossos enfiados por dentro, e ele vai ter sistema digestivo, excretor, nervoso, reprodutor, e você acredita que esse pedaço de carne, ele fala, ele pensa? Não, que conversa é essa? Um pedaço de carne? Não, não acredito não. Vocês acreditam? Por que a gente acredita? Porque a gente está vendo, mas racionalmente não é possível, não? Não tem como explicar a vida, né? A ciência não conseguiu reproduzir a vida, não consegue explicar a vida. Até hoje se discute o que é vida. A terapia de vivências passadas, né, tem ajudado muita gente, a terapia de regressão. As marcas de nascença, evidenciando a reencarnação. A criança, o jovem, lembra da vida passada e ainda traz as marcas de nascença, não é? Comprovando aquela informação. Coisas objetivas como o Dr. Ian Stevenson, Dr. Ramendras-Nath Banerjee, Dr. Hernani Guimarães Andrade, muitos pesquisadores, não é? E hoje prossegue o Dr. Jim Tucker, lá na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, com mais de 2.700 casos de reencarnação, a chamada experiência de quase-morte, a transcomunicação instrumental, aquele museu das almas do purgatório, que é fechado à visitação, mas tem 280 registros de fenômenos mediúnicos que a igreja aceita, não contesta. E que o nosso professor Clóvis Nunes teve a oportunidade de levar, o fantástico, vocês encontram isso no YouTube, lá a matéria. Tantos fenômenos de materializações, na época que valia a pena, hoje não vale a pena, porque tudo iria dizer que é Photoshop, que é montagem, né? Mas ainda há pessoas fazendo materializações. Desencarnou há pouco tempo no Espírito Santo um médium maravilhoso de materializações. As curas, né, que nós vemos incessantemente. A mediunidade e a paranormalidade, as pesquisas com a glândula pineal, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. As pesquisas de medicina e espiritualidade. A própria Organização Mundial de Saúde vai colocar no Código Internacional de Doenças, o CID-10, o item F44.3, que significa possessão por espíritos. Então, quando vocês estiverem com obsessão ou depressão e forem no médico, aí ele vai perguntar o que é que você tem, você vai dizer, doutor, é o item F44.3. Que sempre existiu em todas as épocas, em todos os povos, né? E finalmente a ciência se rendeu. E a Associação Americana de Psiquiatria demonstra que aqueles estados de transe, quando estão dentro de um contexto cultural ou religioso, eles não são considerados patológicos. E alguns médios famosos, né? Porque médios nós tivemos sempre, eram os hierofantes, as pitonisas, os pitons no Egito Antigo, os oráculos na Grécia Antiga, né? O oráculo de Delfos, eram médiuns. As sibilas no povo romano, os rishis entre os indianos, os profetas, não é, que nós temos no judaísmo, os magos, alguns alquimistas eram também médiuns, os bruxos na Idade das Trevas, os paranormais, muitos deles, médiuns, entre até as tribos indígenas, nós temos lá o pajé, o xamã, com o fenômeno mediúnico, sempre existiu em toda época, em toda parte. Mas veja, alguns dos mais famosos, Sócrates, conversava com seu espírito guia, o daimon, né, daí onde veio a palavra demônio, é de daimon, a palavra grega. Ele tinha o espírito protetor, os profetas, os apóstolos, os santos, não é, de modo geral. Francisco de Assis e Clara, Emanuel Swedenborg na Suécia, Andrew Jackson Davis, Edgar Cayce, William Stanton Moses, Camille Flammarion, Daniel Douglas Home, Florence Cook, pesquisada pelo grande gênio Sir William Crookes, o descobridor do talho, um químico e físico extraordinário, não é? Que descobriu a matéria radiante, o criador dos tubos catódicos, que deu origem à televisão. Ele vai pesquisar durante 3 anos, ele que fora sido, não é,
querendo desmascarar o espiritismo, ele vai apresentar na Sociedade Psíquica de Londres, na Royal Sociedade de Ciência, que o espiritismo é uma verdade e não apenas uma possibilidade. Eusapia Paladino, Elizabeth d'Esperance, Eva Perracos, Eurípides Bassanufo, Carbachuta, Peixotinho, Ivone do Amaral Pereira, José Arigó, Chico Xavier, Joana d'Arc. Eu queria falar de Joana d'Arc, mas não vai dar tempo. Vamos fazer uma palestra só sobre Joana d'Arc, um dos fenômenos mais extraordinários de mediunidade. Assistam também uma palestra Mediunidade e Paranormalidade, Clóvis Nunes, no YouTube, falando sobre Joana d'Arc. Maravilhosa a história. E para nós concluirmos, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito Emmanuel, no prefácio da obra, que é psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, ele vai trazer a informação, raios, ondas, médiuns, mentes, químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração, quando a inteligência se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito, defende Emmanuel. Não está escrito, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. O maior médium, o maior paranormal que nós tivemos notícia. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E Castro Alves, no livro Parnaso de Além Túmulo, para encerrarmos, vai trazer a poesia Marchemos, mostrando que os chamados mortos estão de pé, que a vida prossegue, que só existe vida e vida em abundância. E o poeta abolicionista parnasiano retorna para trazer a poesia por Chico Xavier. Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens
em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta amando, a ensinar, catequizando o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhar. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Que Castro Alves, com seu amor, e que Jesus, com a sua luz, nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Muito obrigado.